Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto desta semana. Nós temos mais uma vez temas importantes para você, convidados que vão nos ajudar a compreender aquilo que nós vamos conversar, vamos dialogar, vamos receber essas orientações. E como não podia deixar de ser, nesta semana então nós vamos falar sobre dois temas importantes, as bibliotecas municipais e o selo Unicef. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar justamente sobre as bibliotecas municipais e a sua importância para a formação da sociedade. Por isso, eu recebo nesse estúdio, então, a professora Sônia Santos, ela que é representante do Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares. Seja bem-vindo, Sônia, aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante, que é o trabalho que é desenvolvido aí pelo Sistema Municipal das Bibliotecas. Como é que esse trabalho é desenvolvido, Sônia? Olá a todos, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, o Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares, ele é um sistema que está vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Ele trabalha basicamente em três frentes, né? Ele trabalha com as bibliotecas escolares, com o projeto de leitura, que abarca os professores que são lotados nos projetos de leitura nas escolas, os professores que fazem um trabalho nas salas dos professores regentes nos dias que os professores são dispensados para a sua HP, para o estudo, né, dentro das escolas, e o projeto Baú das Histórias, que é um projeto que atua basicamente nos espaços onde ainda nós não temos instituída a biblioteca em si. E o projeto ele é uma metáfora, né, de uma obra, de uma narrativa africana com o mesmo nome, que é uma história que conta que antes não existiam histórias na Terra. E aí todas elas ficavam com o Deus do céu, que é o Niame, né, que tomava conta dessas histórias. Até que um dia o Anansi, que era um senhor idoso, pequeno, fraquinho, ele vai até o céu solicitar que Niame libere as histórias para a Terra. E então o Niame dá digamos assim, três missões para ele desenvolver para que ele possa conseguir libertar as histórias. E ele faz as três missões, cumpre e consegue então trazer o baú das histórias para a Terra. Foi quando as histórias foram espalhadas na Terra. Então essa metáfora, ela descreve muito bem o sistema, né? Hoje nós temos uma proposta de governo que é transformar Belém em uma cidade leitora e alfabetizadora. E isso não se dá se não for pela leitura e pela escrita. Então, o Sistema Municipal de Bibliotecas, ele atua com projetos de desenvolvimento dessa leitura, a partir de contação de histórias, a partir de projetos que trabalhem com diferentes gêneros textuais, com encontro com os autores, inclusive com oficinas, né, de produção literária com os alunos. E nós estamos nessa missão, né, de espalhar cada vez mais histórias na Terra. E os projetos que incentivam a leitura, como é que é a receptividade dele para os alunos, como é que é a participação desse processo? Nós estamos vivendo também um período ainda pandêmico, né? Estamos aos poucos, se Deus quiser, vamos conseguir cada vez mais retornar às atividades que a gente tinha de caráter presencial, mas como é que está sendo vivenciado esse período, então, ao mesmo tempo mantendo, né, o trabalho e todo o objetivo dele? Olha, por incrível que pareça, havia uma preocupação muito grande da Secretaria, sobretudo na educação infantil, nesse período pandêmico, né, de fazer um trabalho que pudesse causar ou trazer um resultado junto às crianças. E por incrível que pareça, os nossos professores, as nossas escolas, os nossos espaços de educação infantil, eles surpreenderam de uma maneira assim incrível. Os professores se lançaram ao desafio de gravar vídeos, de gravar aulas, de fazer esse processo. Então, assim, é uma receptividade muito grande dos alunos quando as histórias chegam nos vídeos pelo grupo de WhatsApp formado pelos professores, pelas redes sociais que a gente tem, né, dentro do sistema, pelos programas e pelos eventos elaborados. Por exemplo, agora em junho, no mês de junho, nós celebramos a Semana Municipal do Livro e do Autor e a Autora Paraense, né? É uma semana que foi instituída pela Lei 9371 de 2018 e ano passado nós não conseguimos realizar
por conta da alta, né, da pandemia. E este ano nós estamos realizando nesse modo remoto, né? Então, a semana, ela tem o objetivo principalmente de valorizar a literatura brasileira produzida no Pará, né? Valorizar esses autores, incentivar, né, esses autores no processo de divulgação de suas obras. Então, nós estamos assim com uma programação bem recheada de coisas diferentes, um tiquinho de poesia, um bocadinho de prosa, das teias de Anã, cigarra literária, literatura em tela. Nós fizemos construímos uma biblioteca virtual, nossa Gitinha. Essa biblioteca foi disponibilizada para os espaços educativos, para os professores com a autorização das obras previamente pelos autores, para os professores trabalharem com as crianças, né? Então, são meios que foram encontrados para que as histórias cheguem até as casas das crianças. Então, eu, enquanto estava na sala de aula no ano de 2019, pude realizar essas atividades diretamente com as crianças e assim, eu tinha um resultado muito bom. As crianças mandavam áudios, os pais também, né, solicitavam histórias. E eu creio que esse período pandêmico, com toda a sua carga pesada, né, que a gente esteja vivendo, ela trouxe também uma aproximação muito grande da criança com a família, né, e da família com a escola, né. Eles puderam conhecer mais, se envolver mais nesses projetos, nesse processo de desenvolvimento da criança. Então, são atividades que a gente realiza, além das formações que estão tendo, né, de forma remota também, com os professores, né? Inclusive, este ano nós estamos discutindo práticas leitoras na perspectiva da inclusão. Então, incluir não no sentido só de ter conosco as pessoas ditas diferentes, porque todos nós somos diferentes, mas proporcionar o acesso à leitura e à escrita para todos. Então, se a gente tem uma dificuldade hoje de que isso aconteça de forma presencial, então esses meios tecnológicos nos possibilitaram essa aproximação também com esse processo, né, de difundir a oralidade, a leitura e a escrita. E nesse caso, professora, a questão, por exemplo, Belém, né? Mas vamos dizer que a região metropolitana, outros municípios queiram olhar essa ideia e, olha, eu gostaria também de trabalhar, fazer uma integração também nas bibliotecas que tem nas escolas, nas bibliotecas que tem nos espaços públicos. A gente pode ter acesso ao projeto, como é que ele se desenvolve, as informações, né? E, como eu disse, são coisas boas, né, que a gente pode aproveitar. E aí, como a gente tem um alcance muito grande aqui pela TV Nazaré, quantos e quantos municípios estão acompanhando, por exemplo, essa nossa conversa e diz, olha, é uma boa ideia, um trabalho bem feito, um trabalho que reúne, um trabalho que valoriza a cultura local, né, um trabalho que estimula a própria questão da criatividade do professor, do relacionamento, como a senhora falou, da família com a escola, né, do professor com o aluno, enfim, um conjunto de benefícios. Como é que a gente faz para ter acesso a essas informações, de repente até participar, já que esse evento, esse ano, então, tem essa questão, né, da gravação, né, do trabalho que está sendo realizado, como é que a gente faz para buscar informações, para copiar, se for o caso, mas de aproveitar, né, uma ideia que pode realmente trazer tantos frutos bons. A Secretaria de Educação, ela tem um canal no Instagram, né? Certo. E aí você pode acessar @semec.died, com o D mudo, né? E lá a gente divulga as atividades que estão acontecendo durante a semana. Vai acontecer uma única ação presencial, que será o Arraial Literário, né? Nós teremos um espaço no hall da Secretaria, na sexta-feira, onde os escritores, autores paraenses, que são da rede municipal, a priori, até mesmo para não criar uma aglomeração, né, com todos os cuidados, enfim, eles vão poder expor seus trabalhos, suas produções literárias, e muitos deles estarão presentes também nesse dia.
Além disso, nos canais nós temos conversas com eles, né? E quem quiser entrar no Instagram da Secretaria, pode deixar lá seu comentário e de repente a gente pode também socializar o contato desses autores, né, com esses outros municípios. Certo. São autores bem acessíveis no sentido de dialogar com espaços educativos, certo. Que já tem essa prática de fazer um trabalho aproximado com as escolas, e isso rende assim um resultado muito bom. Então, como professora, eu já realizei, né, bate-papo, já levei autores para dialogar com as minhas crianças de 2 anos de idade. Né? E foi assim um resultado incrível, né? Eu trabalhei na perspectiva da inclusão com uma autora que nós temos em Belém, a Thelma Cunha. Ela tem um livro, A Cadeira Mágica, que é uma prosa poética autobiográfica. Ela é cadeirante, é uma pessoa que sofreu de paralisia infantil. E aí a história dela, ela conta a história da Pititinha, né? Então essa história foi trabalhada com as crianças. A autora esteve no espaço educativo com os meus alunos de 2 anos e fez um diálogo, nós fizemos a mediação da história. As crianças recontaram para ela toda a história. E é incrível como a criança, diferente do adulto, ela não se prende a questões desimportantes, né? No sentido de perguntar sobre a cadeira, sobre a dificuldade de andar, não. Eles se mantiveram a perguntar sobre a história, né? Sobre os personagens da história, que a gente às vezes acha que a dificuldade é o ponto, né? Para se tornar, digamos assim, a referência na discussão. As crianças não. Elas às vezes guiam a gente a um olhar de um outro ponto, de uma outra perspectiva, que às vezes a gente nem percebe, né? E isso é muito interessante. E a literatura, ela possibilita isso, né? O imaginário infantil, toda o despertar da criatividade no ato da leitura, no ato da contação de história, no ato da mediação da leitura, ela é possível trazer isso. O encantamento que os poemas trazem no momento de trabalhar esse texto poético com as crianças, né? E isso é super interessante. A senhora trabalhou, inclusive, como mediadora, né, de um desses eventos, né, envolvendo sim, os autores, sim. né? Aqui eu tenho o nome do Antônio Juraci Siqueira, do Daniel da Rocha Leite, da Helena Barriga. Como é que foi esse contato com esses autores? Como é que eles percebem o projeto? Então, a nossa discussão também está acontecendo dentro da prefeitura, né? A discussão para a elaboração do plano do livro e da leitura do município de Belém. Então, estão acontecendo várias plenárias para a construção desse plano. A ideia é que a gente consiga criar um plano do livro e da leitura, que é uma lei nacional, surgida também em 2018, né? Isso, e que hoje ficou muito assim mais a cargo dos municípios e estados, né, para arcarem com isso, inclusive de forma econômica, né, financeira. E a intenção é possibilitar que essa discussão venha, e esse plano venha, para fortalecer as bibliotecas públicas, né, no entorno de Belém, as bibliotecas escolares, valorizar a produção literária, a cadeia do livro, né, da produção criativa. Então, assim, esses 3 autores que você mencionou são autores que já trabalham, são autores que já foram premiados, né, inclusive fora do estado, né, e são pessoas que sempre dialogam conosco, sempre estão à disposição para essa discussão da produção literária paraense, né. São autores de referência. A Eliana, ela trabalha muito na perspectiva da infância mesmo, literatura da infância, sobretudo a primeira infância. Juraci e Daniel já têm uma expansão, né? Eles vão desde da infância até, né, outros grupos de pessoas com as suas obras. E assim, é importante também salientar que nós temos em Belém e no Pará pouca produção literária para crianças, né?
devido também a essa questão de uma necessidade maior de investimento, né, muitos fazem essa produção autonomamente, né? E são poucos as livrarias, a produção literária mesmo, o investimento nisso aqui no estado, né? E às vezes requer uma parceria com outros estados. E essa parceria às vezes gera um custo maior. E aí o resultado, que é o produto, o livro, ele acaba saindo com um valor um pouco alto, né? Então, dentro desse plano, a Secretaria também está fazendo está estimando no seu PPA, né, no seu plano, a aquisição de livros de acervo para as bibliotecas escolares. Inclusive acervo digital também, nesse sentido? Sim, nós estamos estudando essa proposta de acervo digital, estudando a questão da lei autoral para ver como se dá isso, né? Para como disponibilizar, né? A nossa biblioteca Agitinha que fizemos para a semana, nós pedimos uma autorização para o autor, ele deu, né? Fizemos um documento, mas há uma necessidade, esse tempo veio fazer a gente pensar também nessas outras formas, né? E há uma necessidade dessa discussão. E de incluir, né, as tecnologias nesse processo também de compartilhamento, né? Assim como livros também em braille, isso, exato. Audiolivros, né, que a gente também tem, sobretudo para a área da infância, né, para a área das crianças bem pequenas, né? E a gente sente a necessidade. A intenção, inclusive, é construir uma biblioteca inclusiva, que possa também dar acesso a essas outras pessoas que têm essas dificuldades de ter acesso a essa leitura, né? E é importante, né? Antes dos 8 anos, que segundo os técnicos, os especialistas falam, você não deve dar o celular, mas o livro está liberado, né? Sim, o livro está liberado desde a barriga da mãe. Então, tem estudos aí que comprovam que as crianças que ouvem música e ouvem histórias ainda na barriga, né, elas conseguem desenvolver, né, muito mais rápido. Sistema nervoso central, com certeza, né? Todo o estímulo que você consegue trabalhar. A própria memória afetiva, né, também trabalha nesse sentido. Sobretudo, né? A leitura, ela cria um laço afetivo muito grande. E o que se consegue por afeto é uma... Juntou memória com emoção, é permanente. Permanente, né? A gente não esquece mais. E aí esse laço afetivo com a mãe é como o ato de mamar, né? É como a amamentação. Então, contar histórias para as crianças é uma continuidade do amamentar, né? É uma continuidade desse laço afetivo, né? Que liga ali essa pessoa que conta, que narra uma história para a criança durante um processo longo, né? E nutre. Né? A alma, nutre a psique, nutre o espírito, né? Sim, por certamente. Tudo isso que a gente sabe. Professora, quantas bibliotecas municipais nós temos hoje, cadastradas, né? Nós temos hoje 84 bibliotecas. 84, em toda a região metropolitana? Sim. E a intenção é ampliar... Você é Belém ou Belém, okay, né? Porque a gente está falando de município, né? Certo. 84 bibliotecas. A intenção é implantar nas demais escolas que ainda não tem. E temos 75 baús, que são os projetos Baús das Histórias, que esses espaços receberam um acervo, né? Algumas têm um móvel baú, outras só têm um acervo e reservam esse acervo em um espaço que esse espaço educativo tem para alocar esses livros, e os professores realizam atividades dentro desses espaços. Mas a intenção é criar bibliotecas em todos esses espaços. Esses professores, por exemplo, eles são lotados nas bibliotecas da escola? Como é que funciona essa relação dele, no caso, o trabalho dele especificamente? Ele está na sala de aula, mas também trabalha na biblioteca, ou ele está diretamente ligado, por exemplo, ao projeto, ou alguma atividade da biblioteca mesmo da escola? Sim. Nas escolas, os professores que estão na biblioteca, eles são lotados na biblioteca. Pois não. Né? Aí eles têm um trabalho na biblioteca. Algumas bibliotecas nossas já temos bibliotecários até. Né? A ideia é também expandir esse número de bibliotecários para atender a parte técnica, né? A catalogação e tudo que é necessário também. E, além disso, nós temos o professor do projeto de leitura, que é aquele projeto que o professor regente sai para a sua HP
E esse professor, ele trabalha com essa turma nesse dia, dentro da perspectiva da leitura, e muitos conseguem fazer esse diálogo, né? Professor regente, professor do projeto de leitura e professor da biblioteca juntos. E quando isso acontece é muito rico. Nos espaços onde não tem a biblioteca, onde tem o baú, nós temos o professor referência, mas esse professor ainda não está disposto somente para essa atividade. Ele está em sala de aula, né? E ele é referência porque é ele que faz as formações e depois dissemina. Mas ainda precisa ampliar um pouco. A ideia... Ele completa a carga todinha naquela escola, por exemplo? Ele tem a carga horária na sala de aula. E aí desenvolve, digamos assim, encaminha as ações do projeto junto com os demais professores. Certo. Ele é como se fosse aquele que vai... Que vai motivar, que vai orientar, que vai, isso. Né, vai corrigir para ele as ações ligadas a esse projeto. Sim, mas a ideia é que a gente tenha também, nesses outros espaços, onde ainda não tem biblioteca, um professor específico. Então, está se estudando uma forma de fazer isso, tomara que a gente consiga, né? Porque eu fui, no espaço que eu trabalhava, eu era referência do baú, mas às vezes a dinâmica da escola, ela exige muito mais da gente, né? A rotina, o preparo com o plano de aula, toda essa questão, ela exige muito da gente. E às vezes a gente não tem... tempo suficiente para desenvolver também um trabalho amplo. Dá para fazer? Dá. Mas se for com um professor específico para isso, muito melhor será. Porque ele vai ter tempo de planejamento, né, de monitoramento, né, de avaliação de resultados, enfim, tudo aquilo que envolve as diversas etapas, né? Há uma comunicação, professor, uma curiosidade, há alguma comunicação no sistema desse projeto, por exemplo, com a Academia Paraense de Letras? Como é que pode ser trabalhado também essa articulação, já que também, né, estamos voltando aí a essas atividades, né? Eu entrevistei há algum tempo o presidente, né, da Academia Paraense de Letras, né, que veio falar justamente sobre essas questões do retorno, na busca de trazer, né, a produção literária paraense também para espaços como as escolas, como as bibliotecas, né? Essa busca dessa comunicação, até para ter acesso a um outro padrão de acervo, né? E ao fomento à produção cultural e literária, né? Olha, até então, eu acredito que a gente não tenha dialogado, até porque a academia passou um tempo, né, sem as atividades, né? Foi. Mas eu acredito que a academia, ela pode contribuir com os editais. Certo. Né, com os editais de produção mesmo, de divulgação desses autores. E se ele divulga, se ele produz editais, esse autor ele pode produzir. E uma vez produzindo, a gente pode também adquirir esse acervo posteriormente, que é um dos grandes problemas que temos. Aí eventos como, por exemplo, a Feira do Livro, né, que reúne tanta gente, são espaços importantes. Assim, né, a gente está passando por uma era de transformações, de mudanças, principalmente a questão da era digital, extremamente impulsionada pela situação da Covid, né? As pessoas que tinham um certo receio, que não, eu estou aqui, está tranquilo, ou se adaptam, né, como é o caso dos professores, né? Não, eu não gosto muito, mas teve que se adaptar, porque as aulas remotas, tudo isso que envolveu, né? Então a senhora percebe isso aí como uma oportunidade de trazer cada vez mais elementos como um projeto como esse, que trabalha a leitura, que trabalha a contação de história, mas também utilizando o meio tecnológico. Como é que a senhora percebe? É um avanço? A gente vai trabalhar os dois? Vai ficar híbrido a história? Como é que a senhora percebe para o futuro esse trabalho do projeto e o desenvolvimento dele? Olha, não é de hoje que tem uma discussão sobre o receio de se perder o livro físico. Certo. Essa é uma discussão que vem há muito tempo. Inclusive, nós temos na história da comunicação humana, né, as eras, né, a era da oralidade, a era da imprensa, a era da imagem. E quando a tecnologia começou a avançar, houve-se uma discussão de que o livro físico terminaria e que só seria como agora... falaram do LP também, que ia terminar, Isso. com o CD, depois agora não precisa mais. Eu sou da opinião de que tudo que vem para somar, que seja bem-vindo. Então, eu sou a favor da leitura.
Certo. Se o leitor se sente à vontade, lê no celular, lê no tablet, isso, que ele leia. Uhum. Se ele se sentir à vontade de ler no livro cheiro físico, do livro, né? que ele leia. Eu sou do livro físico. Uhum. Eu sou de pegar, de cheirar, de fazer as marcações, de fazer as anotações, de colar os papéis. Isso. Eu gosto disso, né? Da textura. Mas eu conheço pessoas que já reduziram seus livros físicos e já agora têm a sua biblioteca digital. Certo. Então, eu acho que o importante é proporcionar formas mais acessíveis, possíveis para diferentes leitores. E que atende os canais sensoriais. Tem gente que gosta de ver, a gente gosta de ouvir, está aí o livro, né, para ouvir, que é um ganho também muito grande. E a questão sinestésica, né? Tocar, cheirar, sentir, dormir com um livro ali do ladinho. Para os bebês, né? Os livros de pano, os livros de banho, isso, né? Os livros que eles possam também colocar na boca, porque são as fases que a criança isso, exato, vivencia, né? Então, eu acredito que essa produção da cadeia do livro, ela ainda está muito aquém do que a gente precisa, né? E é necessário, sim, é urgente uma preocupação com isso, né? Com essa produção criativa, né? Com essa cadeia da produção criativa, na valorização. E aí, quando você menciona a academia, é importante também que haja um incentivo para a produção literária, isso, não somente a produção acadêmica, né? Mas a produção literária de contos, de poemas, de narrativas, né? Não somente de monografias, Perfeito. né? Então, que isso amplie e que valorize, e também valorize aquele autor que já tem uma produção rica e que tem e precisa desse espaço também. E que precisa produzir esse livro e que faz autonomamente. Então, quando a gente faz autonomamente, né, eu posso falar porque eu já vivenciei também isso como autora, a gente produz um número pequeno, porque a gente não tem também um recurso. Isso. E o retorno agora para um público ampliado, né, que pode ter toda e o essa retorno situação. que vem financeiro para o autor é mínimo, Então, a produção mesmo que a gente faz, eu digo que não dá para viver de venda de livros ainda aqui, né? Mas a gente pode sobreviver, né, com a ideia de que a gente está contribuindo sim com essa produção literária. Ok. Professora Sônia Santos, representante do Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares, muito obrigado pela sua presença. Muito Sucesso obrigada nesses eventos e tantos outros que a gente precisa cada vez mais, né, nos aproximarmos, nos relacionarmos e ter acesso a tantas expressões da nossa cultura. Muito obrigado. Obrigada pelo espaço, obrigada a você também. E obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Vamos para um rápido break e a gente volta com mais um tema para você. Olá, seja bem-vindo de volta a mais um programa Diálogo Aberto para você, trazendo sempre temas e nossos convidados também para nos ajudar a pensar, a refletir e a agir também. Por isso, nesse bloco nós vamos falar sobre o selo Unicef, ele que é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, na realização e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes em municípios do semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio a jornalista Ida Biedrikowski Oliveira, ela que é representante da Unicef aqui na Amazônia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogo Aberto. Obrigada, bom dia. Como é que a gente pode definir o selo Unicef? Como é que ele funciona? Como é que é o trabalho desenvolvido, os objetivos do trabalho todo que vocês desenvolvem junto a estados, municípios, né? E a outras questões também? Bom, o selo é uma proposta do Unicef no sentido de fazer com que o direito aconteça onde ele tem que acontecer, lá no município, né? É na porta do prefeito e da prefeita que as pessoas batem para reivindicar direitos. Então é lá que o direito tem que se realizar.
Então, o selo, ele começou lá no Ceará, em 1999, certo. E ele, na verdade, era a proposta de uma disputa positiva, num momento em que o Ceará tinha indicadores horrorosos da infância, né? O Ceará era lanterna do país na época. E foi proposto, então, o escritório do Unicef lá no Ceará propôs, então, essa disputa entre alguns municípios. E funcionou tão bem, os municípios estimulados na competição entre eles, que isso foi para todo o semiárido e em 2009 chegou aqui na Amazônia. E a ideia do selo é que a gente convida prefeitos e prefeitas a fazerem adesão, o prefeito tem que se comprometer com essa agenda. E uma vez que ele faz a adesão, né, a gente traz junto, então, o presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, os conselheiros tutelares, a gente traz os secretários municipais de Saúde, Educação e Assistência e outros que queiram vir juntos. Para quê? Né? Por uma agenda com base em produzir uma gestão com base em resultados, né, com foco na criança e no adolescente. Então, a gente quer, ao longo de 4 anos do mandato desse prefeito, dessa prefeita, apoiar a gestão municipal para que eles consigam produzir impactos reais e positivos na vida de crianças e adolescentes. Como é que faz isso? Ora, primeiro mostrando como é que eles estão nesse momento. A gente faz um mapeamento, faz uma avaliação geral, a gente apresenta uma linha de base para o município, óbvio, certo. Os indicadores oficiais. O que é essa linha de base? Mortalidade infantil, mortalidade materna, distorção, idade séria, abandono escolar, os dados sobre trabalho infantil, os dados sobre violência infantil, cobertura vacinal. Enfim, a gente mostra como é que estão esses indicadores e diz assim, olha, você pode melhorar. Como que a gente pode melhorar? Né? Na oferta qualitativa dos serviços, e entendendo, mais importante ainda, que muitas vezes a educação sozinha não dá conta, a saúde sozinha não dá conta, a assistência também. Né? Então, essa é uma coisa que tem que ser coordenada, porque, veja, uma criança que abandona a escola, né, ela tem impacto sobre a assistência, ela tem impacto sobre a saúde. Então, a gente precisa ver, porque a escola em si é um equipamento fundamental para a proteção de crianças e adolescentes. É na escola que a gente sabe se a criança está sendo vítima de abuso, se ela está sendo, de alguma maneira, sofrendo com algum tipo de violência. Então, a escola é um espaço importante, mas ela tem que estabelecer diálogos com os diferentes setores para que ela possa, de fato, proteger e fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento pleno. Né? E aí, há essa percepção, por exemplo, dos secretários, dos prefeitos, dessa importância estratégica até da escola, inclusive para perceber toda essa rede de proteção que precisa estar articulada. Como é que está sendo esse trabalho? É difícil se perceber, é difícil colocar isso no centro da política pública, ainda tem muito aquela ideia de, não, a escola é apenas para o espaço educacional, formativo, né? Mas não envolve esses outros elementos. Como é que é a percepção e como é que é a adesão a desse tipo de leitura? Olha, isso sempre varia, né, bastante, mas assim, tem prefeitos e prefeitas que têm uma compreensão fantástica e tem prefeitos e prefeitas nem tanto. A gente, por exemplo, como Unicef, vê com muita preocupação o avanço desse que eles chamam de homeschooling, né, que é educação em casa. A gente sabe que mais de 80% da população brasileira não tem a menor capacidade de fazer educação caseira, né? Precisa da escola. A escola é um espaço de socialização, a escola é um espaço de interação social. Então, quando a gente olha para essas situações e entende que a escola, todos nós fomos para a escola e a gente sabe como isso foi fundamental para sermos o que somos hoje, né? Então, o que a gente entende é que a escola pública ela precisa ser fortalecida, os professores precisam ter instrumentais e serem cada vez mais capacitados. Então, nenhum dinheiro que se investe na escola é demais. Ao contrário, é um grande investimento. E a gente vê sempre com muita preocupação aqueles prefeitos que resolvem fechar sem dialogar com a sociedade, fecha uma escola, abre outra. Esse diálogo com a sociedade, a escola, ela é mais do que o espaço que a criança vai para a escola. É um espaço de compartilhamento da comunidade, né? Então, a escola, acontece a festa junina, é na escola que os grandes momentos são celebrados de conquista de uma criança. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, tão fundamental quanto a escola é o fortalecimento da própria assistência social, né? Dos seus mecanismos de proteção, principalmente da população mais vulnerável. E a gente também vê com preocupação os sucessivos cortes orçamentários a essa área. Então, a gente entende
que essas coisas têm que andar juntas. Então, o selo, ele propõe isso, ele é essa grande iniciativa que propõe mobilização, engajamento. A gente faz toda uma série de capacitações e aí entra o governo do estado, as parcerias que nós fazemos, né, para o diálogo com esses municípios, né? Porque, veja, a gente tem identificado a gente está indo para a 4ª edição do selo Unicef. E uma coisa que me encanta, né, quando a gente faz a escuta dos municípios, é que muitas vezes há soluções simples para questões às vezes muito complexas. Eu me lembro uma vez, logo que eu cheguei em Belém, eu sou de Brasília, estou aqui há 15 anos, e o grande debate na época era o seguinte, que o sistema de justiça precisava dar prioridade aos processos relacionados à criança e adolescente. Como que ia fazer isso se tinha aquela pilha de processos, na época não tinha nada computadorizado e tal. E aí uma senhorinha lá no fundo levantou a mão e disse assim, coloca as pastas dos processos infantis de cor diferente. Então, às vezes, uma solução tão simples, né, para uma coisa que é complexa. Né? Então, a gente entende que quando a gente faz a escuta da comunidade, a comunidade às vezes tem a solução. É preciso ter vontade e compromisso político para que as coisas de fato aconteçam. Esse nível participativo, né, que a gente tanto estimula e que a gente quer também, ele também tem como nascedor o espaço escolar, né? Cada vez uma escola, uma gestão democrática, que permita esse nível de participação, uma escola que seja esse espaço para a comunidade também se ver. Sim. E que reflita também a realidade da comunidade, ela é importante. Essas capacitações que vocês realizam, por exemplo, eles têm como público quem? Exatamente, professores, quem mais? Gestores, técnicos municipais, conselheiros. Temos também dentro da estratégia do selo um processo amplo de mobilização dos adolescentes. Certo. A gente entende que a gente está num momento da vida nacional em que a participação e engajamento de adolescentes é fundamental no debate sobre seus direitos. E a experiência mostra que quando esses meninos e meninas, né, muitas vezes em situação de alta vulnerabilidade social, quando é dados a eles espaço para o diálogo, para reflexão sobre reflexão crítica sobre sua realidade, a vida deles muda. Muda não no sentido de que eles passam a resolver, né, o cotidiano, muitas vezes complexo. Não, mas muda a forma como eles percebem esse cotidiano e passam a buscar soluções. E aí eles passam a ser atores e protagonistas da sua própria história. E não ficam dependendo que algum salvador venha e solucione a vida deles. Essa perspectiva que você fala é extremamente importante. A gente vê em muitos discursos, né, principalmente de políticos, a ideia de que ele vai cuidar, como se a população não tivesse condições, né, de se avaliar, de se perceber, de construir a sua identidade, seja ela cultural, seja ela de trabalho. Né? Em tudo isso é importante, eu acho que esse destaque, né, que o próprio selo vai permitir com as capacitações, de dar espaço para esses, como a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, em seu percurso formativo, por exemplo, na criança como protagonismo do seu próprio conhecimento, do seu avanço, da sua percepção. Né? Então, são questões importantes. E como é que a turminha está percebendo isso aí? De eles se verem agora no palco, não estão mais apenas naquela condição mais passiva, né, de receber conhecimento, né, mas também de construir isso aí, de perceber e dizer, olha, eu acho que a gente pode fazer assim diferente, né? Eu vou te contar um exemplo rápido, só para ilustrar, né? Numa determinada escola que nós trabalhamos com um projeto lá, com ensino remoto, né, a professora colocou e tudo mais, estava orientando a aula, aí teve um determinado aluno que disse, professora, agora que eu consegui participar, ela disse, olha, você deveria ter participado há mais tempo. Aí eu disse, mas é porque eu não sabia como entrar. E tem um outro colega também que ele não sabe como entrar. A senhora pode ensinar para a gente como é que a gente entra na sala de aula virtual? Aí ela ficou e não sabia. Ela entrou, estava lá, mas não conseguia ensinar como é que entrava. Aí um aluno, um garotinho, né, de 8, 9 anos, disse, professora, a senhora me permite? Aí ela disse, não, pode dizer, você vai ensinar? Não, professora, eu vou fazer um tutorial. E vou disponibilizar para os colegas. Aí eles baixam, assistem e fez um tutorial excelente, contando como entra, como é que é o espaço, quais são as ferramentas, como melhorar a imagem, como fazer figura fundo, enfim, esse protagonismo que a gente gostaria de ter dos nossos jovens. Agora, né? Veja, eu adoro trabalhar com adolescentes, porque os adolescentes são criativos, os limites para o adolescente, eles ainda são muito... Né? Não tem tantos limites quanto nós adultos, né?
Agora, veja, nós adultos temos que ter a capacidade de escutar e não se sentirmos ofendidos com as críticas que os adolescentes fazem. É verdade. Porque, veja, quando o adolescente vem criticar, e o adolescente é cheio de energia, né? A gente tem que ouvir e dizer, sim, eu concordo, não, eu discordo, mas não ficar ofendido. Isso é um primeiro aspecto. O segundo é fazer com que haja uma educação para a política. A educação para a política é essa capacidade de argumentar, questionar, criticar, mas também ouvir o outro lado, né? Então, essa é uma construção. Se eu não sou capaz de ouvir alguém que discorda de mim, eu não sou capaz de viver numa democracia, né? Com certeza. Então, essa é uma construção. E se a gente não abre espaço para isso, e essa é uma questão que eu ouço muitos alunos dizerem da escola pública, a relação é muito autoritária, né? Então, assim, que tipo de educação a gente está querendo levar? Então, essa é uma discussão importante. A gente trabalha também muito a questão do racismo. O racismo hoje, e tem sido historicamente no Brasil, um grande negador de direitos. E o racismo, ele se dá em todos os âmbitos. Eu vi estudos chocantes mostrando que um professor, né, em sala de aula, estimula mais uma criança branca do que uma criança negra, que há uma abordagem equivocada em função dessa lente racista, às vezes muito moral, ética, porque aquele menino é de terreiro e aquele menino não é, aquele menino... Então, é preciso que a gente respeite as diferenças. E num país como o nosso não tem nem sentido, né? Não é? Nós somos frutos dessa grande mistura. É verdade, né? verdade. Dessa grande colaboração que cada povo que veio, que participou e que construiu aqui uma identidade que não tem lugar nenhum. Verdade. E essa é a riqueza da sociedade. E se a gente não é capaz de aprender a conviver com isso, acaba que esse menino ou essa menina vão ter as suas relações na vida, no trabalho, muito difíceis. Com certeza, né? É verdade. Porque essa é uma construção que você leva para a sua vida profissional, né? Então, assim, quando a gente discute e a gente leva essa discussão, a ideia é primeiro tirar as pessoas da sua zona de conforto e repensar suas práticas. Isso é um primeiro aspecto. O segundo por meio de uma construção de redes de apoio entre os próprios municípios, fazer com que eles consigam também encontrar soluções, como eu falei, para algumas questões cotidianas, que às vezes são muito complexas. Às vezes problemas globais, soluções locais, né? Exatamente. Que a gente tem, inclusive, eu digo assim, a gente tem uma grande capacidade de dialogar. Por exemplo, no caso aqui do estado do Pará, né? Eu sou paraense, então a gente tem uma solidariedade muito grande, né? De observar o problema do outro, de ter essa empatia e de dar a mão, de dizer, olha, bora, vamos discutir juntos. Então, aproveitar isso aí, né? Que é tão importante, né? É verdade, é super importante. E assim, e eu acho que esse movimento que existe, né, no sentido de fortalecer a gestão municipal, eu acho que a gente precisa fazer com que a gestão municipal tenha a capacidade de garantir direitos e ofertar as políticas na ponta, né? É preciso garantir que cada gestante tenha no mínimo 7 consultas de pré-natal, mas não é qualquer 7 consultas de qualidade, né? Que respeitando, ouvindo essa gestante, vendo o que está acontecendo, que seja garantida a cobertura vacinal. A gente está preocupadíssimo. Hoje, o Brasil, que foi sempre campeão de cobertura vacinal, hoje o grosso dos municípios não chega a 50% de cobertura vacinal de suas crianças. Pará está tendo surtos de sarampo, isso é muito grave, uma doença para a qual tem vacina. Então, a gente está muito preocupado, assim como na questão da Covid, a gente alerta pessoas, não deixem de tomar a segunda dose. A imunidade das pessoas para a Covid só se dá na segunda dose. Então, não deixem, por favor, fiquem atentos aos seus, para que não percam o calendário da vacinação, seja para crianças, seja para adulto, a questão da vacina contra a gripe também, que é muito importante, enfim. Então, a gente hoje, né, nós somos a humanidade, crescemos do jeito que crescemos por causa das vacinas. Exato, a né? cobertura vacinal extremamente importante. Super. Ainda tem um contato para adesão, né? Então, o município que queira aderir, né, por essa questão toda, como a gente estava conversando, é o caso de vários municípios que tem uma relação aqui, de vários municípios paraenses. Todos são convidados que no estão Pará. participando desse Exatamente, processo, né? É o www, isso, por favor, exato. selounicef.org.br/adesão. Lá tem tudo que você quer, missões, como é que foi a edição passada, quais foram os indicadores, foram 16 municípios, né, que foram certificados na edição passada, no Pará, ótimo, dos 115 que fizeram adesão no início. Né? Então, assim,
convidamos a todos e todas, prefeitos e prefeitas, que venham conosco nessa jornada, para a gente repensar, né, como que a gente faz para garantir direitos de crianças e adolescentes no momento de pandemia, no momento, né, tão Isso, delicado da vida certeza, nacional, né, verdade. e da vida mundial, em que a gente pode, junto, encontrar caminhos para fazer com que cada criança e cada adolescente tenha o seu direito garantido e que ela possa ser protegida. Edição 2021-2024, né? Até Exatamente. quando vai esse processo de adesão, ainda que pode fazer por esse endereço? Que a gente Olha, pode fazer? o Como é que prefeito e funciona? a prefeita é que tem que fazer adesão, né? Pois não. É óbvio que ele pode indicar alguém que faça lá o preenchimento, mas a assinatura tem que ser do prefeito ou da prefeita. Certo. Até dia 8 de agosto. 8 de agosto. Isso, Ok. o processo de adesão será até o dia 8 de agosto e a gente espera ter uma adesão recorde essa edição. Imagina, a gente está com o apoio do governo do Estado, a gente está com o apoio da... O Estado, inclusive, aderiu, levou uma adesão agora. Exatamente, até recente, porque o próprio né? governador é ganhador do selo, ele foi ganhador do Certo. selo, né? Isso é importante. E a FAMEP, né, assim como outras associações de municípios, eu acho que a gente tem tido a parceria de várias organizações importantes. Do ponto de vista nacional, para essa edição do selo, a gente trouxe junto com a Federação Nacional dos Municípios, a Associação Brasileira, Frente Nacional dos Prefeitos, né, o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, a Frente de Governadores do Nordeste, enfim. A gente tem hoje uma ampla articulação nacional para que a gente consiga chegar nesse município com um diálogo estruturado, com uma agenda muito clara e discutida com todos esses entes. Então, a gente espera contar com inúmeras parcerias, porque a gente acredita o seguinte, que sozinhos somos fracos, mas se nos juntarmos, seremos muito fortes. E assim, Neida, me diga uma coisa, essa adesão, por exemplo, são para os municípios que fazem parte dos estados da Amazônia Legal. Isso. Tá? O pessoal do Nordeste vai ser outro tempo, por exemplo, que quiser aderir mais, mesma ou coisa. também pode? Então, na verdade, tem, porque diferente do semiárido, porque é o seguinte, são os estados nordestinos, mas é a área do semiárido mesmo, ou seja, ok. as capitais do Nordeste não entram na iniciativa. Pois No não. caso da Amazônia, com exceção de Belém, Manaus e São Luís, que fazem parte de uma iniciativa separada, todos os outros municípios dos 9 estados, ou seja, os 805 municípios, são convidados a participar do selo. E vai obedecer essas regras até o dia 8 de agosto? Até o dia 8 de agosto. Aí depois vai fazer o quê? Avaliação? Não, aí a primeira etapa a gente vai, na verdade, vai fazer um primeiro ciclo de capacitação. Esse ano, infelizmente, Vai ter que ser virtual, né? Tudo virtual, exatamente. Certo. Porque o primeiro encontro é sempre muito emocionante, Com quando a gente se certeza. conhece e tal. Mas, enfim, vai ser virtual. Mas, assim, a ideia é que a partir de 2022 a gente já consiga começar a fazer. E aí, a partir disso, aí tem uma série de ações que são propostas aos municípios. Qual é a contrapartida aí que o prefeito ele dá? O que é exigido nesse... O que é celebrado do que? Um acordo de cooperação técnica? Ele, na verdade, quando ele assina a adesão, a contrapartida é ele disponibilizar uma pessoa da equipe, uma pessoa da confiança dele, para ser essa ponte, né? O articulador, exatamente, e todas as capacitações que a equipe dele tenha participação nos diferentes temas. Então, se é um tema sobre saúde, que a equipe de saúde participe, entendeu? Vão trabalhar como multiplicadores também desse conhecimento. Exatamente. Okay. Esse é, vamos dizer, a contrapartida do prefeito. Aí a capilaridade é dele, né? Então, ele vai pensar, ele vai fazer a estratégia também de trabalho para poder chegar, né, na ponta, né? E cada prefeito e prefeita, olha, a gente teve experiências tão incríveis. Por exemplo, tem uma das ações que eles precisam fazer, que é o Fórum Comunitário. Certo. Fórum é um momento, no momento inicial e no momento final. No momento inicial é quando apresenta o selo para a comunidade. A cidade é convidada, é feita toda uma apresentação, são apresentados os indicadores, a situação da infância no município, que a gente entrega esses indicadores. E é muito interessante porque alguns prefeitos, por exemplo, a prefeita Francinete de Abaetetuba, ela fez uma coisa incrível, ela fez fóruns nas comunidades rurais. Ela não se satisfez de fazer só o fórum na cidade. Certo. Ela foi fazer a consulta. Que é a realidade, inclusive, de muitos dos nossos municípios, né? Comunidades ribeirinhas, comunidades rurais, quilombolas, né, que existem. Comunidades tradicionais. Vários prefeitos fizeram isso, levaram essa consulta. E aí, uma coisa que eu percebo com o selo é isso, é que a gente mostra para o prefeito
que o fato dele abrir espaço para dialogar com a comunidade não fragiliza, ao contrário, fortalece. Né? Quando ele abre espaço de escuta, quando ele fortalece o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como espaço de construção de políticas, de Conselho monitoramento. Municipal de Educação, né? Que Conselho muitos municípios estão ativos. Exatamente. Então, a importância dos conselhos municipais na construção das políticas e o que isso significa, por que é importante esse fortalecimento, né? Então, assim, por que é importante trazer os adolescentes para esse debate e por que as famílias devem ser ouvidas. Agora, a gente pensa, não, eu chego lá, faço umas perguntas para a família e está resolvido. Não, você tem que ter estratégia para fazer essa escuta. As pessoas não têm hábito de serem ouvidas, então, e às vezes ela não sabe nem o que falar. Às vezes a gente ouve assim, não, o diálogo é importante. Eu acho que só que se parar no diálogo, a gente não vai ter transformação nenhuma. É preciso então, ter metodologia, exato, exatamente. É preciso ter uma forma como você chega nessas comunidades, você precisa entender qual é a expectativa dessa comunidade. Muitas vezes são comunidades desconfiadas, porque já passaram por muitas situações. Então, é importante essa construção e mostrar que existem inúmeros caminhos possíveis e que esses caminhos, você só sabe se está sendo certo ou errado se você faz monitoramento, se você está em permanente avaliação dos processos, se você sai de um determinado patamar e você diz, não, eu quero chegar aqui, né? E ao longo desse caminho você vai vendo, não, olha, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso corrigir esse rumo. Certo. Que é isso? É o planejamento, processos de planejamento. Então a gente faz toda essa discussão com os municípios, porque uma coisa que a gente descobriu é que são pouquíssimos os municípios que fazem o seu orçamento, o seu planejamento anual com base no olhar sobre os indicadores, na análise da situação. Nessa escuta, né? Exatamente. Nessa permanente escuta que permite, inclusive, colher essas informações até de uma forma muito mais confiável do que uma análise fria, do que uma outra forma de projeção. Não, e saber para onde ele quer ir, porque, sabe, você fazer um orçamento e dizer, não, cara aí, quantos alunos você tem esse ano? Ah, então coloca aí, com tantas vagas, aí coloca aí. Não, você se organiza para dizer, não, olha, a meta é essa. Então, se a gente se organizou para isso, teve a mais ou a menos, o que aconteceu? Vamos lá identificar. E aí você passa a trabalhar, né? E aí eu me lembro também uma questão que os prefeitos, muitos vêm para mim, eu estou com um problema muito grave de drogas. Eu digo, sim, prefeito, mas me diga uma coisa, a droga é no município todo? Ou ele acontece em determinados territórios? Quem é que vende, quem é que compra? Quem é que consome? Como é que... Então, é preciso qualificar a demanda. E a informação, né? Exato. Porque a gente descobre que as coisas não acontecem no território todo. Então, por exemplo, gravidez precoce, né? Meninas que engravidam, adolescentes. É toda a cidade? Não. A gente vai ver que em determinados lugares isso tem maior incidência. Por que está acontecendo lá? Vamos verificar. Problematizar mesmo a situação, né? E perceber. E definir prioridades, porque você não tem dinheiro para fazer tudo o tempo todo. Isso, aí vai ter que estabelecer, não tem jeito. Né? E aí, na hora que você olha para o território e diz, não, o problema da violência está aqui, mas o problema do abandono escolar está ali, e aí você vai definindo prioridades e atuando nisso. E vai vendo, né, a questão do cruzamento disso aí, né? Às vezes uma coisa é causa, outra é consequência de políticas públicas que precisam ser ativadas. Exatamente. E aí eu reforço aquilo que realmente você colocou, que é uma percepção fundamental. A escola como um grande equipamento, né, de política pública, de percepção da realidade, né, de grito da própria comunidade. Né? Então, ela precisa refletir essas questões todas. Olha só, então, olha, Barcarena, Conceição do Araguaia, Jacareacanga, Limoeiro da Juru, Marituba, Novo Progresso, Pacajá, Salvaterra, Santarém, São Caetano de Odivelas, Tucuruí, Vitória do Xingu. E você, prefeito, né, pode falar aqui, daqui para você. Faz esse convite. Prefeito, prefeita, venham conosco, Unicef, Governo do Estado, juntos pelos direitos de crianças e adolescentes no selo Unicef. Vocês são nossos convidados especiais. Oh, perfeito, perfeito. Acho que a gente vai dividir o programa da próxima vez. Já. Tá certo. Ida, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, de um tema tão importante para nós, que é essa preocupação, né, essa rede de proteção para os nossos jovens, né, que precisam tanto desse olhar realmente. Porque as pessoas dizem, né? Os jovens são o futuro do país, né? E o Papa Francisco sabiamente colocou nos documentos dele, não, o jovem é o presente, ele está aqui.
né? E ele precisa ter esse olhar realmente de cuidado, de preparação, mas também de oportunidade de protagonismo daquilo que ele quer construir. Verdade. E que ele precisa, não é isso? Verdade. Então, a Ida Pietrkowski Oliveira, ela que é representante da Unicef na Amazônia, que a gente queria agradecer muito, desejar sucesso nessas parcerias e que a gente tenha os 144 municípios aí participando cada vez mais dessa articulação e desse olhar tão importante que a gente precisa ter para a família como um todo, né? Para as nossas pessoas em desenvolvimento, né? Para a gente realmente olhar a partir de hoje para esse futuro com esperança. Obrigada, um ótimo dia. E, enfim, acreditamos que TV Nazaré, assim como os canais todos, né, de comunicação, são parceiros chaves, né, na divulgação dessas informações, e agradeço muito esse espaço maravilhoso. Obrigado. Obrigada. E obrigado você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Não esqueça, próxima semana a gente se encontra novamente para conversar, para dialogar, para poder pensar juntos, para poder refletir e agradecer a Deus por toda essa oportunidade que nós temos de vida e de olhar para o futuro, para frente, com muita esperança. Obrigado, fica com Deus. Até a próxima semana.